Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores, e sejam muito bem-vindos ao espaço Conversas Soltas do Santander. Aqui a todos os que vieram assistir presencialmente e a todos os que estão a assistir em direto através de streaming pelo Facebook. Em parceria com o Observador, nasce o ciclo de conversas a que chamamos Mais Fortes a Observar, com temas dedicados à sustentabilidade e a projetos sociais que tanto têm contribuído para o desenvolvimento das nossas pessoas e das nossas comunidades, sendo esta uma das principais missões do Banco Santander. Mais Fortes a Observar é o tema destes fóruns, onde temos vindo a convidar diversas personalidades de referência e destaque nas várias áreas, pela qualidade, experiência e conhecimento que trazem a todas estas temáticas. Tivemos vários temas como mais inovação, mais comunidade, mais ensino e formação. E hoje trazemos o mais voluntariado e assim encerramos este ciclo das conversas soltas. O voluntariado, para além de todo o propósito pessoal que traz a todas as pessoas que têm a possibilidade em participar em diversas atividades, é das iniciativas que consideramos que mais impacto podem dar e trazer no desenvolvimento económico e social de uma sociedade. No caso do Santander, fazemos de variadíssimas formas, dando um especial destaque a todos os temas relacionados com a educação, que é um dos pilares fundamentais da estratégia do Santander. De qualquer caso, hoje trazemos aqui várias experiências, várias ideias para o debate e agradeço a presença de todos os oradores que estão aqui connosco e que com certeza vão trazer vários contributos de referência por toda a experiência que trazem acumulada nestas matérias. Em concreto, contamos hoje com João Loureiro, fundador da WACT, We Are Changing Together, João Maria Amial, psicólogo, Rosa Amado, que é mãe de 5 filhos, e de facto todos eles trazem uma experiência fantástica para partilhar hoje connosco. Uma palavra de apreço que gostaria de deixar ao nosso parceiro mídia, ao Observador, pela parceria de sucesso editorial que temos feito ao longo destas conversas soltas e destes ciclos editoriais. E esta parceria também agradecer especialmente o contributo pelo excelente desempenho e a qualidade demonstrada pela jornalista Laurinda Alves, que tem conduzido todas estas nossas conversas. Agradecer a todos, muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Alexandra Brandão. Vamos tirar os títulos académicos já e tratar-nos pelo nome, se não levarem mal. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui na plateia, uma plateia cheia e cheia de voluntários, ainda por cima de muitos tipos de voluntariado. Muito boa tarde a quem nos está a seguir em streaming e a quem está a seguir dentro e fora de Portugal. Já estamos habituados a ser vistos do outro lado do mundo e isso é uma alegria muito grande, seja agora em direto ou seja em diferido. Queria também agradecer ao João Maria, aos dois João Maria, soube agora que se chamam os dois João Maria Amial à minha direita, psicólogo, voluntário, o João Maria já agora, o Loureiro, não só fundador da WACT, mas fundador de um novo conceito de Social Learning Experience universitário, portanto um voluntariado académico que a nova SBE está a lançar. A Rosa Amado, de marketing, que tem, além de 5 filhos, está aqui como voluntária que criou o conceito, o projeto As Festas da Tua Vida. São festas de anos para crianças que não têm festas de anos porque estão institucionalizadas, porque não têm hipótese de celebrar os seus anos se não houver alguém como a Rosa e os seus voluntários que celebrem estas festas. E a doutora Alexandra Brandão, diretora de Recursos Humanos do Santander. Se calhar ia começar aqui pelo João Maria Amial, porque o João Maria Amial é psicólogo, como disse, e fez 3 meses de voluntariado, é voluntário em várias áreas, mas fez 3 meses de voluntariado com a mulher, recém-casados. O primeiro projeto de família foi irem 3 meses para Lesbos, para um campo de refugiados e fazer um voluntariado que é um voluntariado que rasga o coração e que nos confronta com a humanidade no seu limite. E começo por si, João Maria, porque eu acho que uma pessoa que tem a dupla visão de uma pessoa que está habituada a lidar com as questões de saúde mental, psicológica, emocional e vai ao limite da resistência humana e daquilo que é a capacidade humana de resistir à adversidade. Gostava que desse o seu testemunho nesta dupla condição. Claro que sim. Antes de mais nada, muito obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui.
E sim, de facto, foram 3 meses num campo de refugiados em Kara-Tepe, que Lesbos, para quem geograficamente não compreende, está muito, muito perto da Turquia, que é onde tentam escapar de barco os refugiados. Tem 2 campos de refugiados, principalmente, o de Mória e o de Kara-Tepe, onde eu e a minha mulher estivemos a trabalhar como voluntários. O que a Laura ainda estava a dizer é o mais correto possível. Eu vi os limites da existência humana e acho que o mais bonito dizer, vi casos extraordinários de resiliência, pessoas que passaram pelo meio da guerra e que estão a viver em condições desumanas na Europa, e é importante dizer isto, e ao mesmo tempo, obviamente, aqueles que não se conseguiram aguentar. Como psicólogo, é muito duro ver o funcionamento de um campo de refugiados, porque é, como quase a definição da depressão, é a imprevisibilidade do futuro. Não há capacidade de prever um futuro próximo. E a verdade é que há muitas pessoas que vivem nesta condição de eu não sei o que é que me vai acontecer amanhã, eu posso ser transferido para o continente amanhã ou posso ficar aqui eternamente, e isto desfaz, obviamente, psicologicamente. E há pessoas que estão lá eternamente. E sim, e há pessoas que não vão conseguir asilo na Europa e, portanto, ficam penduradas num limbo que é terrível. Muitas crianças que parecem esquecidas do mundo. Exatamente. O nosso trabalho caiu precisamente com as crianças. Nós trabalhávamos a educação não formal no campo de Kara-Tepe. O que é que ensinavam? O que é que acontece? Estas crianças estão completamente desamparadas. Portanto, os pais estão, também eles, muito desanimados. E têm que tratar de todas as dificuldades burocráticas e de uma vida num campo de refugiados, e muitas vezes as crianças, porque até às vezes culturalmente é assim com estas pessoas, estão completamente sozinhas. E isto acaba por se tornar o que nós chamávamos a geração perdida, que são as crianças que estão no meio destes campos, ninguém está a educá-las, ninguém está a tomar conta delas e ficam por lá. E foi aqui que caiu o nosso trabalho. Quando chegámos, ninguém nos conhecia. E ao sair, estávamos a fazer atividades diárias éramos 5 voluntários e estávamos com 150 crianças de cada vez. Vocês foram num sistema de voluntariado organizado. Exato, com a plataforma de apoio aos refugiados. Exatamente, com a PAR. E, que tem feito um trabalho. Não é um voluntariado repentista que depois venho-me embora e ninguém dá sequência. Portanto, alguém existe dá sempre sequência. Um fio condutor ao nosso trabalho que é fundamental, principalmente porque num campo de refugiados nunca se sabe o que vai acontecer a seguir. Eu acho que isso foi o que mais me chocou. Eu, enquanto João Maria, português, eu tinha muito pouca informação sobre o que estava realmente a passar com esta crise de refugiados. E eu sinto, pelo menos com as pessoas com quem falei, que muitos sentiam assim. Sabemos que isto se passa, sabemos que isto se passa, não sabemos exatamente o que está a acontecer. O que mais impressionou em termos de histórias concretas, pessoas concretas? Acho que há um caso de uma menina que me foi, e principalmente por ser psicólogo, eu era o único psicólogo educacional da ilha de Lesbos. Mas por complicações burocráticas com o governo grego eu não podia exercer psicologia. E, portanto, os Médicos Sem Fronteiras pediram-me para ser consultor de psicologia educacional. E vieram-me falar de uma menina que vinha com um diagnóstico de autismo e eles não sabiam como trabalhar com esta menina. E eu comecei a intervir no caso, fiz um bocadinho de observação, brincava com ela e percebi, eu não vejo aqui nenhuma estereotipia típica do autismo, não percebo de onde é que isto pode ser autismo? Vamos ver. E pedi, então, vamos entrevistar a mãe. Que acho que foi uma situação muito caricata, porque era uma senhora que só falava árabe, precisou de uma tradutora para grego, do grego passou para o psicólogo grego, que traduzia para mim para inglês, e, portanto, houve aqui um pequeno telefone estragado. E eu perguntei-lhe, então, mas diga-me, quando é que a sua filha foi diagnosticada de autismo? E ela dizia, foi depois da nossa casa levar com uma bomba em cima. E ela ficou muito diferente. Pois, mas então foi... não, fomos a um psicólogo e ele disse logo que era autista e pronto, e portanto ela é autista. Portanto, é um rótulo que é colado. Exatamente. E o que é que acontece? Esta criança, obviamente, não era autista, provavelmente tinha algo semelhante a um síndrome pós-traumático, e a mãe achava que a filha dela ia ser assim para sempre. A criança estava profundamente traumatizada. Claro. Quando eu lhe disse, não só a bomba, como toda a circunstância do tráfego, de chegar a uma ilha. A história da viagem muitas vezes suplanta em tragédia o que passava na guerra. Ou seja, a bomba quase não é nada, se é possível dizer isto,
comparado com a bomba e com a catástrofe que é Sim, a com a sobrevivência bomba que é a sobrevivência. no mar. Exatamente, exatamente. E quando eu pude dizer à senhora, a sua filha não é autista, portanto, ela provavelmente terá algum tipo de perturbação de stress pós-traumático que é muito difícil, mas que pode-se trabalhar, foi como poder ressuscitar aquela filha para a senhora. Ela saiu de lá a chorar, que maravilha, minha filha foi-me devolvida. E foi uma história que eu acho que me foi particularmente... ficou-me marcada por saber que se eu não estivesse lá estado... Com esse know-how, com um olhar clínico, não é? Exatamente. Portanto, foi muito bom. Eu senti, ok, que bom ter feito a diferença. Diga. Eu ia contar só mais uma história e mando-me calar, porque quando se abrem estas portas eu posso ficar a falar não, o resto do dia. Eu vou controlando o tempo, que esse é o meu papel. Tá o child care, que era a nossa tarefa primária, constituía em tomar conta das crianças cujos pais estariam a tratar de questões burocráticas ou iam para o hospital durante a noite estar com o filho e ficavam outros filhos no campo. E, portanto, nós muitas vezes passávamos a noite no campo, que também é uma realidade bastante dura, porque as condições de um campo de refugiados... Sobretudo porque eles chegam à ilha de noite ou de madrugada, não é? Sim, exatamente. E fomos uma vez chamados, os dois, a minha mulher e eu, às 3 da manhã, creio eu, ao campo. Estava muito, muito frio. Faz muito frio na Grécia, apesar de não termos essa noção, estavam graus negativos. E fomos chamados porque uma senhora estava em trabalho de parto, ia ter gêmeos. E, portanto, nós íamos tomar conta dos outros filhos dela. Chegámos ao campo e disseram-nos, olha, ela já foi para o hospital, portanto ficam aqui com os filhos. Chegámos ao contentor onde a senhora vivia, com a família, e encontramos um senhor a dormir lá. Perguntámos, mas quem é você? Eu sou o tio da criança. Portanto, afinal, vocês não são necessários aqui. E nós, meu Deus, às tantas da manhã, vimos para aqui. Tudo bem, não há problema. Encontramos um senhor extraordinário, que era sírio, e que tinha dito, olha, os senhores que foram para o hospital não falam inglês, não falam grego, não existe nenhum tradutor, eu tenho muito medo que eles não consigam fazer-se entender. Mas eu não consigo ir para o hospital. Então nós levamos-lo ao hospital. Chegamos ao hospital, entra o tradutor, despedimos, e a minha mulher, só por descarga de consciência, vamos esperar só para ver se ficou tudo bem. Volta o tradutor sírio, 2 minutos depois, a dizer, olha, afinal, ela não estava em trabalho de parto, estava com uma intoxicação alimentar e, portanto, mandaram-na embora. Ora, mandaram embora do hospital uma grávida de 7 meses com uma intoxicação alimentar e que não tem dinheiro para pedir um táxi ou para se transportar, a não ser a pé, com menos de 2 graus, outra vez o caminho todo para o campo. Portanto, ou a senhora ia desmaiar, ou ia perder os filhos, ou algo grave ia acontecer. E, portanto, nós acabámos por andar à procura da senhora e do marido, que, coitado, estava desesperado por não poder ajudar a mulher. E conseguimos encontrá-la. E eu nunca me vou esquecer da cara de alívio. A senhora mal entrou no nosso carro, desmaiou, de exaustão, mas a cara de alívio do marido e de angústia por sentir eu não consigo fazer nada pela mulher e pelos meus filhos. Agora, o que é extraordinário é que em situações tão adversas em que nós, que estamos aqui neste conforto da Europa confortável, pensamos que um pai e uma mãe que estão à espera de filhos para nascer numa situação miserável e de adversidade extrema, estão sempre com o sentido da sobrevivência e da vida, não é? Estão sempre inclinados para a vida. Sim. E é impressionante isso. Completamente, sem dúvida. João Maria, já volto. Sim, claro. Vou pedir à Rosa Amado, porque a Rosa Amado também lida com crianças e com jovens, e nós temos muito às vezes temos muito esta sensação de que é preciso partir de Portugal para fazer voluntariado lá fora, e muitos de nós temos essa demanda, mas outros não, e portanto também é muito consolador saber que o trabalho que o João Maria e a sua mulher, a Joana, fizeram em Lesbos pode ser feito cá de outras formas. E a Joana o que faz criou este projeto das festas de anos para celebrar a vida de crianças e jovens institucionalizados. Pode também contar um bocadinho sobre a história do projeto e, sobretudo, casos também Sim. concretos. Então, eu sou Rosa, tenho 35 anos e sou uma privilegiada. Nasci em Lisboa, nunca me faltou nada, e a primeira vez que alguém me sugeriu fazer voluntariado há 20 anos, achei que ia ser uma coisa mais ou menos banal, não é? E quando me apresentei ao serviço, que era numa instituição com miúdos pequeninos, deparei-me com a realidade que alguém tão perto de nós, não é? Numa mesma cidade, pode viver situações tão diferentes das nossas. E às vezes, estavas a falar aqui das situações em Lesbos, que são sem dúvida limite, mas nós também temos aqui situações às vezes muito próximas do limite e que são realidades muito duras.
E a partir do momento em que fui confrontada com essa realidade, de alguma maneira senti que devia devolver um bocadinho aquilo que me tinha sido dado, por nunca ter passado essas dificuldades. Rosa, posso só referir que os 5 filhos, uma delas é adotada, Sim, que é uma filha que é absolutamente adorada pelos irmãos e pelos pais. Sim. O voluntariado trouxe muitas coisas à minha vida e uma das melhores coisas que trouxe foi uma filha e que tenho muito que agradecer, e por isso essa é uma parte da história que ainda bem que contas. Pronto, dizer que há realmente aqui ao nosso lado crianças em situações crianças e se calhar adultos também, mas aqui estamos a falar das crianças em situações muito limite. Uma criança para estar numa instituição, eu também não sabia, não tem uma história boa, seja ela qual for. A lei portuguesa protege muito a família, portanto, quando eles estão numa instituição é porque a situação é realmente limite. E estão aqui mesmo ao nosso lado e têm montes de carências, algumas que nós não podemos nunca dar, não é? As outras que podemos, e há 1 ano e meio, mais ou menos, estava em casa, no conforto espetacular da minha casa com os meus filhos, e estava a pensar que há imenso tempo que não fazia uma festa de anos para eles, e comecei a lembrar-me que nunca tinha sido convidada para nenhuma festa de nenhum miúdo que mora numa instituição, e sendo que eu estou tão próxima dessa realidade, achava estranho que isso nunca tivesse acontecido. Então fui acordar a minha filha, perguntei como é que era quando ela mais estava... velha. Sim. Podes só saber as idades Claro. dos 4? Porque são 4 pequeninos e a Tânia, que é a filha adotada, que é... Sim. A Tânia tem 23 anos e os outros têm 8, 6 e 13 e um que tem 15 dias. Parabéns. Obrigada. E a Rosa está aqui. Se isto não é voluntariado, também não sei o que é. Mas pronto, hoje em dia quem olha para nós nem sabe, nem consegue bem, só pelas idades é que acha um bocado estranho que eu a brincar digo alturas malucas da vida, mas efetivamente nós já somos até parecidas em muitas coisas, até no feitio. Mãe e filha. Sim. E então fui-lhe perguntar, então mas como é que vocês faziam os anos quando estavas lá na instituição? Quer dizer, nunca fui convidada para nenhum, nunca me convidaste para nenhum. E ela dizia, pois é que nós não tínhamos bem anos, não é? Há um bolo à meia-noite às vezes e um papel na parede que diz parabéns e quando há tempo muda-se o nome da pessoa que está à frente do parabéns e é isto, a festa de anos. E eu não me lembro de nenhum ano em que não tenha tido uma festa de anos, apesar de eu não gostar especialmente, ninguém diria, não é? Porque agora faço imensas, mas apesar de eu não gostar especialmente, reconheço a importância. Sempre que mesmo quando eu não queria, alguém me aparecia de surpresa ou alguém me dava os parabéns e havia sempre um bolo e um presente. E então liguei para a instituição onde a Tânia já esteve e que eu conheço melhor e disse, Soraya, como é que é? E ela confirmou-me esta realidade e disse, muito bem, então no próximo ano eu vou organizar as festas. Quantos miúdos são? 30 e não sei quantos. Ótimo, então eu vou organizar as festas desses miúdos todos. Ou seja, 12 meses, já pelo menos 3 festas por Sim. Pelo E entretanto, as redes sociais têm coisas boas e uma delas é poder juntar o bem e trazer mais bem. Eu sozinha não conseguiria, se calhar, não conseguiria de certeza chegar a isto tudo e dessa instituição, entretanto, já temos mais 7 e são 8 instituições, já fizemos mais de 100 festas, temos uma rede de 500 voluntários que oferecem o que podem, que é, olha, eu sei fazer bolos, se alguém precisa de um bolo, é só dizer quando e eu entrego. Ou eu sou ótima a fazer pinturas de cara, eu sou ótima a fazer aquilo, ou então aquela que conhece aquele que consegue arranjar não sei o que é mais barato. E então cria-se uma rede de favores em cadeia para esta coisa que é proporcionar uma festa a um miúdo e que nós pensamos que é uma coisa super banal, mas tem um impacto incrível na autoestima deles. É a primeira celebrar vez. a vida deles e a importância da vida deles. E eles podem convidar alguém para uma situação, porque eles não convidam pessoas para a casa deles como nós convidamos. E então aqui podem proporcionar ir ao cinema a um amigo, ou proporcionar ir, sei lá, ao Bounce, ou isto ou aquilo outro, e é uma alegria imensa e tem sido muito gratificante ver o impacto que tem na vida deles e mesmo o impacto que tem nos voluntários em verem que podem ajudar uma realidade tão próxima de nós e que está tão distante por ser tão diferente da nossa. Rosa, eu não resisti, é horrível. Apetece-me só dizer mais uma coisa, que espero que não exponha nem devasse, mas dos 4 filhos biológicos, um tem trissomia 21. Sim. E eu sei que também é uma mãe super ativa nos pais 21 e nas pessoas com... E, portanto, não só tem 4 filhos, um com 15 dias e está aqui,
adotou a Tânia, que tem 21 anos, faz as festas de... E como é que se gera o tempo, assim? Como é que se consegue ter esta cara, esta tranquilidade e esta disponibilidade? Eu acho que quando nós gostamos e que nos realiza, arranjamos sempre um bocadinho de tempo para fazer isso. Há pessoas que eu acho fascinante como é que alguém consegue arranjar tempo para fazer, por exemplo, um Ironman ou uma coisa desse género. Mas eu acho que tudo o que a Rosa faz é para 3 Ironman em simultâneo. Portanto, eu acho que é um bocado do lado em que estamos a ver. A mim não me custa e tenho um gosto enorme e adoro fazer voluntariado em família. Já fizemos várias experiências. Até tentámos ir para a Par para fazer voluntariado nos refugiados, mas depois não havia condições. E gosto muito, muito disso. Já fomos para a Espanha, para uma casa de irmãs, fazer lá. E isso mexe. Os miúdos não fazem perguntas como nós fazemos. Eles simplesmente, o voluntariado deles é estar com os outros de uma maneira super natural de brincar. E isso acrescenta muito valor Porque quando vocês se deslocam, aos meus filhos também. Quando vocês se deslocam, são uma família inteira de voluntariado, de voluntários. Não à força, mas voluntários naturais, espontâneos. E acabamos por ser uma referência, não somos perfeitos, estamos muito longe de ser, mas de família que eles não têm, não é? E que perceber que é bom. E fomos já vai fazer agora 2 anos, fomos passar o Natal e a passagem de ano. O Natal espanhol é depois do nosso, portanto, é Dia de Reis. Ria de Reis. Uma casa de irmãs que acolhe miúdos. Foi espetacular para os meus filhos e ainda tenho contacto com as crianças de lá, e isso é ótimo. Portanto, criar referências, deixar marca e criar em nós e também, porque nós eles são efetivamente estão numa situação frágil, mas nós também temos muitas situações frágeis e este confronto entre fragilidades faz-nos a todos mais fortes e isso é que é o que eu acho que é o fascinante da coisa. Rosa, já voltamos, porque ainda há mais um voluntariado da EDP, mas já lá voltamos. João Maria Loureiro. Conheci o João Maria quando estava a criar a WACT, que é We Are Changing Together, como disse Alexandra Brandão, mas hoje vejo ali no átrio, e hoje, particularmente o dia de hoje, no Social Impact Day, num movimento incrível, em que num átrio principal do novo campus da Nova, onde estavam uma feira extraordinária, de pessoas, de voluntariados, de organizações, associações. Fala-me um bocadinho desta nova onda de voluntariado universitário. Bom, vou-te se calhar começar um bocadinho mais atrás na história para também ajudar a contextualizar e vou sair um bocadinho aqui do registro de voluntariado. Isso é que importa, em é que sermos complementares, exatamente. Eu comecei a fazer voluntariado porque eu queria ter uma experiência pessoal em África e, portanto, foi uma motivação puramente pessoal. Portanto, a causa não foi nenhuma causa, foi minha. E eu acho que é interessante começar por aí para percebermos um bocadinho também o meu trajeto. Eu fiz isso ainda estava na faculdade. Na altura, há 10 anos atrás, não havia alternativas para este voluntariado que não fossem alternativas católicas e por isso eu sou católico. Não me fez confusão, mas fiz uma experiência que implicava que eu tivesse que, por exemplo, rezar o terço todos os dias, ir à missa às 6 da manhã. Era uma experiência dura para além da experiência do voluntariado. E eu filo por uma perspectiva puramente egoísta e acho que é muito interessante trazer aqui um bocadinho isto porque as motivações que nos levam a fazer as coisas nem sempre são as mesmas, mas na verdade os resultados finais até podem ser muito interessantes. Eu acho que no meu caso foram e acabo por ligar muito isto ao mundo universitário depois no final, só fazer esta introdução. No fundo, eu fui numa experiência claramente egoísta para a África e pensei, pronto, vou no fundo explorar a mim próprio, as minhas capacidades, etc. Aquilo que eu fui fazer não gostei particularmente, senti que podia dar mais. Eu fui tratar de idosos ou de crianças ou de... Os projetos em África têm muito esta dimensão de ATL, assistencialista, e eu senti que conseguia fazer mais, nomeadamente porque estava a estudar Economia na altura na faculdade e senti que havia mais coisas que eu podia fazer. Depois voltei para Portugal e tive 2 anos, foi o final do curso, começar a trabalhar, entrei na banca, estive a trabalhar num banco durante 12 anos, larguei agora. Na concorrência? Num banco da concorrência. Mas já não está? Mas já não estou, exatamente. E a verdade é que no dia em que eu entrei estive a trabalhar em 2 bancos diferentes, ambos concorrentes, e quando mudei para o segundo banco, foi o momento em que eu senti que tinha deixado qualquer coisa por fazer em São Tomé e Príncipe,
E pensei, não, isto há aqui uma dose de chamamento e eu senti que tinha que criar uma alternativa para as pessoas que tinham ido comigo, algumas não eram católicas, e essa foi uma das motivações. Juntei-me a outras pessoas que também tinham identificado outros problemas em experiências muito similares. No meu caso, foi esta da questão do católica. Senti que havia pessoas que estavam a ser excluídas da experiência por esta razão. Este foi um dos tópicos. E depois outro que também foi muito importante para mim e para os restantes fundadores da WECT comigo, senti que eu, enquanto economista, tinha muito para dar, para além de um trabalho que eu sinto que se calhar podia ter sido um assistente social, um psicólogo a fazer com muito mais qualidade do que eu o fiz. E pronto, e foi baseado nestes dois pilares que eu acho que nasceu a WECT. A WECT faz hoje formação de changemaker. Um changemaker é uma pessoa que tem a capacidade de mudar o seu mundo e o mundo dos outros, tem as ferramentas para o fazer. Começámos no mundo universitário, por causa destas razões que eu identifiquei. E entretanto alargámos, já estamos neste momento a tentar formar changemakers executivos. Eu já não sou executivo da WECT, continuo como mentor e por isso muito próximo da gestão, mas já não estou no dia-a-dia. Entretanto, a experiência de gestão da WECT durou 6 anos, eu fui voluntário durante 6 anos enquanto presidente da instituição. Gerir e trabalhar num banco não é fácil. Eu, no banco, tinha uma atividade, pronto, às 9 horas ou 10 por dia. Pronto, para além disso, mais as horas que eu dedicava à WECT, eu diria que foram 6 anos muito significativos e exigentes. Parei depois, quando fiz 30, pode ter coincidido com aquela fase da dúvida, onde é que eu estou a ir. Depois acabei por demorar 4 anos ou 5 a chegar à conclusão que não era por ali, e pela banca, e então resolvi sair. Aproveitei um momento bom para saí, e entretanto surgiu-me um convite para trabalhar na Nova School of Business and Economics, através de uma pessoa que eu tinha conhecido enquanto trabalhei na WECT, com quem trabalho hoje, e comecei a trabalhar em setembro. E a minha primeira missão, eu diria, e falo em missão porque, para além de sentir que sinto que estou a fazer o trabalho, que não estou a trabalhar. E isso é bom. E eu consegui chegar aí e estou muito contente. No recreio. Estás a fazer o que gostas. Estou muito contente por estar a ser pago, eles não sabem, por algo que eu se calhar faria de bordo. Vocês a partir de agora não ficam a saber. Mas... Se não sabem, ficam a saber. Exatamente. Mas a verdade é que não gosto muito do que estou a fazer, porque na verdade sinto que estou a dar continuidade àquilo que foi a minha missão ao serviço da WECT, que é transformar pessoas. E eu, no fundo, agora estou a transformar estudantes universitários, que foi o meu primeiro público-alvo na WECT, eu diria em game changers. Mudámos aqui ligeiramente o nome. E o que é isto? Na verdade, chamamos-lhe Social Impact Experience, portanto a Nova está muito virada, na Nova tudo acontece em inglês. E, portanto tudo não acontece não em é uma inglês. cenobeira, é uma maneira de incluir todas as pessoas. Claramente, mais de 60% dos nossos alunos acho que já são estrangeiros, por isso a Nova está muito virada para fora. E nós criámos então, desde o início de setembro, de certa forma, repensámos aquilo que é a experiência social de um aluno. Que já existia no passado, não é nada novo, eu sinto que isto já existia. A única vantagem, se calhar, neste processo, a partir de setembro, foi recriá-la, empacotá-la, talvez. Eu gosto muito da ideia de produtizar o setor social, porque acho que os modelos de negócios sociais são o caminho certo para a sustentabilidade das organizações. E então, de alguma forma, empacotámos tudo e hoje em dia transmitimos aos nossos alunos que eles, na sua jornada enquanto alunos, eles podem estudar, mas também podem fazer outras coisas. E eu não sinto que eles tenham que fazer voluntariado ou a área social. Agora, é uma alternativa e na Nova tivemos a oportunidade de organizar esta experiência e eu acredito que seja algo muito interessante, que culminou hoje com um evento de apresentação pública. E esta experiência, muito rapidamente para concretizar, acaba por dar uma percepção ao aluno do que é isto de ser socialmente ativo. E nós identificámos pelo menos 3 níveis diferentes, numa lógica de escada, em como uma pessoa pode se tornar socialmente ativa. O primeiro nível é a consciência. É muito importante que exista consciência social. E nós não temos. Nós hoje na Nova tínhamos lá um placar em que perguntávamos quantas pessoas vivem com menos de $1 ou $2 por dia. E a verdade é que as respostas foram muito ao lado.
As pessoas não se têm calhar essa consciência. sabem quanto é que ganha o Elon Musk, ou se calhar Sim, sabem, provavelmente. ou seja, sabem a fasquia de cima, não a de baixo. Exatamente. Isto é muito interessante. A consciência social, como é que eles a podem ganhar? Muitas vezes pela escolha de algumas cadeiras estratégicas, porque algumas cadeiras são opcionais, mas se eles as escolherem, se calhar ficam com a tal pegada social que nós estamos a tentar. João, só para então, não, os 3 níveis, consciência, O engagement que vem no fundo, por fazerem coisas com as organizações. E depois eu diria que há aqui alguns alunos que fizeram coisas muito especiais, fundaram organizações ou dedicaram a sua carreira ao setor social. Eu hoje tive a oportunidade neste evento de receber muitos antigos alunos que fizeram algo diferente, não foram nem para as consultoras, nem para a banca, e tive desde uma antiga aluna que trabalha na Cersica, outro aluno que trabalha numa coisa chamada Maze. Enfim, há muitas organizações muito diferentes e muito interessantes. Queria só dizer uma coisa que é, além de hoje tu vires diretamente de uma enorme feira que organizaste, tiveste um desastre de moto ontem e, portanto, não deixaste vir. E eu acho que é sempre extraordinário, uma pessoa, às vezes, por uma pequena dor de cabeça, às vezes cancelamos coisas e desistimos das coisas. Mas quando as causas são fortes e o propósito é grande, acontece isto, uma perna que não pode dobrar, um desastre grave ontem e hoje estás aqui. Portanto, obrigada. Alexandra, é sempre bom uma pessoa estar no mundo corporativo e estar sempre com uma janela aberta para estas causas, para estes acontecimentos, para tudo isto que faz mexer. Qual é a sua experiência? Também é voluntária, também não aqui, penso eu, mas também faz voluntariado. Sim, muito bem. Antes de mais, só aqui aproveitar o que o João disse, nós no Santander adoramos pagar às pessoas que são felizes no trabalho, portanto, só para dar aqui a nota, e quanto mais felizes, mais gostamos. Portanto, acho que isso é ótimo, e parabéns por terem Pagam encontrado... para serem felizes. Exatamente, e parabéns por terem encontrado um caminho com propósito, porque acho que, acima de tudo, é importantíssimo. Alexandre, eu conheço pessoas a quem vocês pagam e são muito felizes, porque são pessoas que vivem com algum grau de deficiência, e isso também tem que vos felicitar por isso, conheço algumas. Sim. E, portanto, eu acho que uma das linhas. Vocês dão uma felicidade extra, um suplemento muito grande. É. Aí nós até não enquadramos normalmente numa vertente de voluntariado, mas numa vertente, e falando desse aspecto em concreto, uma vertente de inclusão, porque de facto são pessoas que, apesar de poderem ter alguma questão, temos aqui, por exemplo, o caso da trissomia 21, tenho uma pessoa com trissomia 21 que trabalha na minha equipa, temos pessoas com diversos tipos de questões, de Associação Salvador, etc., que hoje em dia trabalham aqui no banco, mas que nós não o fazemos por caridade, fazemos por outra razão. Por fazemos porque são pessoas que conseguem trazer coisas muito válidas também às empresas. E acrescentar valor. E uma das coisas também importantíssimas, que é não só o que as pessoas acrescentam enquanto a sua capacidade produtiva, mas o que trazem a um ambiente organizacional, ao mundo corporativo, é muitíssimo superior ao que imaginam, porque de facto o que faz em termos de dinâmica das equipas, o propósito de trabalhar nesta empresa, o orgulho de pertença a trabalhar numa empresa que de facto tem este tipo de iniciativas na sua estratégia, é algo diferenciador e posso dizer que tem feito muita diferença no nível de compromisso que os nossos colaboradores hoje em dia têm em trabalhar numa empresa como o Santander. Mas desviei um bocado. Desviei um bocado, foi lateral, mas ainda bem que falou, porque acho que é uma das questões. Eu também acho que é um dos temas muito. Então, em relação ao voluntariado, seja o seu próprio, seja aquilo que promovem dentro da empresa? Sim, em relação ao voluntariado, um dos grandes objetivos do Santander, e temos isso na nossa missão, espelhado na nossa missão, é contribuir para o desenvolvimento das pessoas, das empresas e das comunidades. Portanto, para nós estar perto das comunidades é muitíssimo importante. Nós estamos presentes em todo o país, nós somos 6.500 colaboradores presentes no Portugal continental e nas ilhas, e com uma presença muito forte e muito relevante nas sociedades onde nos inserimos. E uma das questões que nós tentamos alavancar muitíssimo também é esta capilaridade geográfica que temos e o facto de termos 6.500 pessoas dispersas por todo o país, porque muitas vezes uma das coisas que também sentimos é que há organizações muito bem estruturadas, se calhar nos polos urbanos, mas quando vamos às pequenas regiões as coisas já são um bocadinho diferentes e, portanto, nós o que tentamos é que poder, de alguma maneira, que os nossos voluntários possam contribuir da sua forma e como podem, como conseguem, junto às comunidades onde estão inseridos. Nessas pequenas regiões não há mais entreajuda?
Há mais, mas muitas vezes eu diria que há entreajuda um bocadinho mais informal, mas há alguma ajuda mais formal que nós conseguirmos de forma centralizada, de certa maneira, organizar e dar ferramentas para que os nossos colaboradores possam atuar, se calhar facilitamos e damos aí um salto qualitativo muito importante. Porque nós temos pessoas muitíssimo bem preparadas. Eu vou dar aqui um exemplo, eu iria falar mais tarde, mas posso começar já por referir. Um dos pilares fundamentais, por exemplo, que o Santander tem é o tema da educação. Nós acreditamos firmemente que pessoas mais bem preparadas são capazes de promover o desenvolvimento económico e social de uma sociedade de uma forma que pode ser exponencial. E, portanto, quando nós vamos, obviamente nos centros urbanos é uma realidade também, e temos, sem dúvida, zonas mais desfavorecidas que outras, e podemos falar até de um projeto que nós temos específico para a prevenção do abandono escolar, mas, de facto, nós conseguirmos promover com o conhecimento que os nossos colaboradores podem trazer ao mundo da educação, e estamos a falar, por exemplo, de uma parceria que temos com a Junior Achievement a nível nacional. Nós temos, neste momento, cerca de 200 voluntários por todo o país que estão a dar aulas em escolas. E estão a dar aulas a crianças desde os 6 anos até a jovens até ao 12º ano. E quando nós estamos a ensinar, nós estamos a tentar passar parte do nosso conhecimento do que pode ser a promoção do desenvolvimento, do mundo de empreendedorismo, de como é que é criar uma empresa, portanto, e contribuir para o desenvolvimento económico também dessas regiões. E, portanto, nós aí trabalhamos em concreto com a Junior Achievement e temos, como disse, estes 200 voluntários que estão por todo o país. Temos também um projeto, falando agora ainda no mundo da educação, que é o SPOT, que aliás que o João conhece, e que eu própria também fui voluntária, que é um projeto, neste caso, de apoio em zonas vulneráveis, onde, de facto, as famílias não têm a mesma capacidade, a mesma bagagem para poder promover um bom desenvolvimento e não têm as condições, são bairros pobres. Neste caso, em concreto, fizemos um projeto piloto no bairro Padre Cruz, onde em ambientes perfeitamente muito mais vulneráveis nós temos a capacidade também de ajudar a fazer essa transformação. E de facto é incrível como ver a diferença de pessoas e de crianças com um contexto familiar, como dizia um bocadinho a Rosa, nasceu em Lisboa, uma vida fantástica e teve acesso à educação e a um mundo muito fácil, quando nós temos aqui o contraponto de crianças em que só estarem sentados na sala é um desafio. E, portanto, e com crianças brilhantes na sala, que isso é que eu acho que ainda é mais interessante. Crianças que o nosso grande objetivo é tentar que não se percam e tentar motivá-las ao máximo para que mantenham este foco e explicar-lhes como elas são como têm um futuro tão brilhante à frente se conseguirem, de facto, desenvolver determinadas competências. E falando, isto é um projeto do banco, eu também estive com voluntária e tivemos aqui voluntários por todo o banco, desde administradores que também participaram neste projeto. É daqueles projetos que, mais uma vez, aquilo que se dá, se calhar até é muito pequeno comparado com aquilo que nós recebemos. Alexandre, esse é o ponto, e agora gostava de voltar aqui ao João Maria, porque há esta lendária frase do Eric Marie, agora não lembro, Schmidt, que diz: tudo o que damos é nosso para sempre. Tudo o que damos é nosso para sempre. E quanto mais damos, mais recebemos, mais enriquecemos. Há bocadinho o João Loureiro falava em egoísmo. Eu acho que egoísmo é uma palavra que eu não aplicaria. Acho que aplicaria mais num sentido de autoconhecimento e maturidade, mas gostava então já que a Alexandra recentrou a questão, o que é que uma pessoa aprende e o que é que uma pessoa recebe quando dá, e quando dá desmedidamente? Essa acho que é a questão central. De facto, eu percebo muito bem a palavra egoísmo, que pode ser quase a partir de agora podem falar, já demos a volta toda, podem falar a estes, podem falar às pessoas que estão na plateia, daqui a bocadinho já vou também entrevistar a Joana, a sua mulher. Sim. Eu percebo que a palavra egoísmo possa vir até para chocar, mas eu compreendo perfeitamente de onde é que vem. Porque, rapidamente, quem faz uma experiência deste género percebe que o que se recebe é muito maior do que se dá. Afinal, a mim não me custou nada dar. Pelo contrário. E eles recebem-se torrencialmente. Exatamente. Portanto, aqui não existe uma troca matemática de subtração, portanto, eu tenho aqui algo, vou subtrair para te dar a ti, existe uma multiplicação. Portanto, tudo o que eu dei multiplicou-se.
para os outros e para mim. E isso é que é a grande questão, e acho que qualquer pessoa que faça voluntariado descobre isso muito rapidamente. E já agora, se me permite pegar aqui em 2 pontos, um da Rosa e outro do João, para fazer o meu. Eu, antes de ir para a Grécia, trabalhava na Santa Casa da Misericórdia, com crianças, mais uma vez. Eu falo sempre de crianças porque o meu trabalho é com crianças. E a Rosa tem toda a razão. Existem casos muito, muito graves ao nosso lado. Portanto, crianças que vivem em pobreza extrema, abusos sexuais. Portanto, ao nosso lado existem tantas pessoas para ajudar que não é necessário ir para fora para fazer algo. Como o João estava a dizer, de proporcionar experiências que são aqui, são ao nosso lado. Dizem-me muitas vezes, bem, tu és fantástico, foste para longe a ajudar, que maravilha. E eu digo sempre, não, é ao contrário. Eu tive o privilégio de a minha situação me permitir deixar a minha vida aqui em hold para ir fazer aquilo que eu de facto gostaria de fazer. Eu conheço muitas pessoas que, podendo, teriam feito o mesmo. Eu tive a sorte de estar numa transição de trabalhos e, portanto, ao estar desempregado, nada me impedia. E a grande sorte da Joana ter tido uma licença da empresa onde trabalhava para dizer assim, senhor, vai e volta e não há problema nenhum. Porque a verdade é, no mercado de trabalho de hoje em dia, não é tão fácil dizer, olha, vou deixar tudo em espera durante 6 meses, ou vou despedir-me e depois logo se vê. E, portanto, queria só ressalvar isso, que foi um grande privilégio e uma sorte poder ter feito esta experiência. Como é que nasceu a ideia? Posso perguntar à Joana, que está aqui, a quem já pedi para entregarem o microfone. Joana, vocês casaram e a primeira coisa que fizeram enquanto casal, enquanto família, nova família, foi partir para a lua de mel, não é? É verdade. Foi ir fazer voluntariado, foi estar ao serviço dos outros e ao serviço humanitário, onde dói mais. É verdade. Eu acho que foi, para nós, não teria sido nunca de outra maneira e foi a maneira mais certa. Mas nós casámos em maio e, entretanto, o João teve a infelicidade o João tem 3 trabalhos, um deles chegou ao fim. E o João estava então em transição de trabalhos e fomos viajar no verão e passámos em imensos sítios da Segunda Guerra Mundial. E vínhamos no comboio a falar sobre isto e eu a dizer que me gostava imenso. A Segunda Guerra Mundial é uma coisa que me custa muito também porque teve muitas repercussões na minha família, porque a minha avó é belga. E a dizer-lhe, há uma crise tão grande de valores à porta da Europa e nós não fazemos nada por isto, por isso eu acho que é a altura, por mim, metemos mãos à obra e vamos ajudar. E o João aqui, muito a pôr os pés na terra, o que é que queres fazer? E o João, eu por mim, temos um amigo nosso que está na Síria, é preciso ajuda, vamos para a Síria. E o João aí disse, calma menina, estamos prontos para fazer voluntariado, se calhar não estamos prontos para morrer, portanto vamos pôr os pés na terra e fazer um plano. Exatamente, então acabados de casar, surgiu-nos então a hipótese e muito boa hipótese de ir com a par para a Grécia. Tínhamos um primo do João que lá tinha estado, tínhamos a sorte de conhecer muito bem a plataforma, conhecer muito bem as pessoas que trabalhavam com a par, e decidimos então o plano é ir para a Grécia e dar o tempo que conseguirmos. Pronto, e assim foi, e voltámos e eu cheguei à minha empresa. Na altura trabalhava em consultoria, estava na UI e estava a acabar o meu projeto e disse, olhem, eu gostava muito, eu tenho este projeto de família, que é ir fazer voluntariado entre 3 a 6 meses para a Grécia com o meu marido e eu gostava muito de fazer isto, como é que é? E o meu partner na altura responde-me, Joana, se essa é a tua missão, eu não te posso dizer que não. Portanto, eu vou falar com o resto da direção, mas à partida é um sim e vocês vão, e a vossa missão de família, se para ti é o mais importante, é o que está em cima da mesa. E na altura ele disse mesmo, disse, Joana, tu estás num ano de promoção, tens a certeza que é isto que queres. E aqui era muito óbvio que a família vinha à frente e que isto era uma coisa que tínhamos sido chamados os dois a fazer, porque o João Maria também já queria ter ido. Pode parar a evolução na carreira logo no início, não é? Não é parar, porque... Mas pode atrasar. E pode haver pessoas que se calhar teriam o mesmo impulso, mas que têm depois um pensamento mais racional. Eu acho que tudo depende da perspectiva. A verdade foi, eu tenho a certeza que se eu não tivesse saído da UI, provavelmente eu tinha seguido na carreira na mesma, porque trouxe-me tantas coisas boas. Tudo isto não é parar, ou seja, eu fui dedicar-me a outra área, que por acaso foi no voluntariado, foi com crianças, e eu nem sequer trabalhava com crianças, atenção que são crianças dos 0 aos 35 anos, não são bem crianças, mas fui fazer uma coisa que de facto me dá imenso gosto e que me traz ao trabalho com muito mais competências humanas, se calhar a ter um olhar muito mais atento aos outros do que as pessoas que trabalham comigo, e isso depois no fim sai muito ao de cima e percebe-se muito, e as pessoas com quem trabalhamos veem isso. Eu voltei e das coisas que o meu próprio chefe mais me dizia é que de facto tu vens trabalhar com um sorriso, reparas que é importante estar aqui para a equipa e olhar para o lado. Isto são coisas que nós aprendemos no dia-a-dia e que estas experiências nos trazem. O que é que mudou estruturalmente em si?
O que é que veio de lado como uma espécie de uma nova pessoa, qualquer coisa verdadeiramente novo? Eu tenho a sorte de já ter feito mais do que uma experiências destas, portanto, eu acho que cada vez vem uma coisa diferente, mas aqui, neste caso, foi muito esta experiência de família, foi uma coisa para os dois, foi perceber que, de facto, há tanta coisa que nos chama à nossa volta e tanto em que nos podemos dedicar que nós não podemos ter medo de que, de facto, o mundo vai evoluir e que vamos ficar para trás. Não, foi um amor recebido enorme, foi um testemunho vivido de facto, há muito papel para fazer na Europa. O que é que passou a dar mais valor, assim, no concreto do dia-a-dia? Ui, essa é difícil. Acho que, sobretudo, ao tempo. E ao tempo que estamos com os outros e à importância que é estar. E, claro que era o que o João Maria dizia, nós somos uns privilegiados por podermos ter feito isto lá fora. Mas cá e nas nossas famílias é igualmente preciso este tempo, esta atenção e dedicarmos às pessoas. E ali era um trabalho de uma grande dedicação, e dedicação com um propósito concreto e muito ligado a uma causa. E na nossa família, à nossa volta, no nosso trabalho, nos nossos amigos, nós temos isto. E, acima de tudo, eu acho que viemos lá os dois muito com isto de o mais importante é o olhar para o outro, um olhar atento e perceber que, de facto, à nossa volta é preciso estender a mão. Às vezes só é preciso. Está ao nosso alcance. Está. Às vezes basta perguntar, está tudo bem. E isto desencadeia tudo para ir por trás, mas não é muito comum as pessoas lembrarem-se de perguntar, está tudo bem. Eu acho que isso é o mais importante. As pessoas perguntam o que é que fazes. É verdade. E o azar é que às vezes as pessoas não estão a fazer nada e, portanto, isso já nos leva para outra conversa. Sim. Obrigada, Joana. A Joana falou, vocês vão encadeando as conversas e um bocadinho, como diz a Alexandra, isto é um sistema de vasos comunicantes, é uma capilaridade. A Joana falou desta importância de fazer cá e fazer nas famílias, que é o que a Rosa faz. A Rosa faz de família, de crianças sem família. Que outros voluntariados é que faz na EDP? Há bocado eu disse, prometi que voltava lá. Que voluntariado é que faz na EDP? Primeiro, dar os parabéns ao Santander por proporcionar isso aos seus colaboradores. Eu na EDP também tenho esse privilégio e realmente quando uma pessoa tem uma vida já complicada, um trabalho exigente, filhos em casa, toda a realidade que nós todos conhecemos, ir ao supermercado, o pai, a mãe, o tio e todas as solicitações que temos na sociedade hoje em dia, o facto no ambiente de trabalho podemos tirar umas horas para poder dedicar a outras coisas, a outras causas sociais, é realmente um privilégio e na EDP já fomos plantar árvores no Pedrógão. E tal como aqui também no Santander podemos propor atividades e juntar equipas para fazer atividades de team building e é incrível ver o que fortalece uma equipa, porque às vezes esta realidade, por exemplo, das instituições é uma realidade que eu conheço, mas que o meu colega de lado não conhece e vamos juntos e eu ajudo e ele vem de lá, ou ao contrário, eu já fui também, aprende-se sempre muito e esta coisa de irmos juntos e de termos uma relação além do que é trabalho, na fragilidade ou sem ser na fragilidade, permite-nos chegar mais longe como equipas e saber que estamos a contar uns com os outros e o darmos sem estar à espera de receber, porque nós quando vamos fazer voluntariado achamos que vamos dar e não estamos à espera de receber, embora toda a gente saiba que se recebe muito mais do que se dá. Permite-nos ter este olhar, como tu estavas a dizer, para o outro do lado e estar mais atento à realidade das pessoas à nossa volta. Porque as pessoas que estão a trabalhar connosco não são só aquele que faz muito bom PowerPoint e o outro que é top no Excel e aquele que apresenta. São pessoas que têm histórias e às vezes estão ao nosso lado e que nós não sabemos e que podemos ajudar muito com o está tudo bem, com vamos ali beber um café que eu já percebi que hoje não estás num bom dia, deixa-me dizer-te, ou só ficar até mais tarde, num dia em que para não ficar lá outro sozinho. E isto são princípios que são princípios, se calhar, normais, mas que no voluntariado se potenciam e nos permitem estar mais atentos à realidade da pessoa que está ao nosso lado, que nós realmente desconhecemos. E, portanto, acho que saímos todos a ganhar e... João Maria, ainda bem que estás a formar jovens a serem assim na sociedade, porque acho que somos todos mais fortes quando incluímos, quando fazemos isto tudo, saímos todos muito, muito melhores. João Loureiro, assim, uma história que tenha ficado a fazer eco na tua vida enquanto voluntário e organizador de voluntariado. Pergunto isto porque eu própria passo a vida a fazer voluntariado e o voluntariado que mais marcou
foi o voluntariado de cabeceira, 3 anos seguidos, à cabeceira de pessoas que morriam, doentes terminais, em cuidados paliativos, e todas essas histórias ficaram comigo, e todas essas histórias são uma espécie de histórias guia. Aquilo que as pessoas me diziam, a vida que eu levava lá, a vida que eu trazia de lá, as frases que ficam a fazer eco. Tenho uma história muito interessante que posso partilhar, é uma história bastante emotiva. O meu público-alvo é o público-alvo universitário. Na UEC no início, agora na nova, embora na UEC já estejamos com outros públicos, mas do público-alvo universitário da UEC, ressalta-me aqui uma história muito interessante. Portanto, eu trabalho para tentar formar estes jovens portugueses, apesar de, na experiência que eles fazem, eles acabam por ir muitas vezes até a São Tomé, ou em Portugal, depois em bairros sociais, nomeadamente no bairro Padre Cruz. O Spot é um exemplo de um filho da UECT, vamos lhe chamar assim. Nasceu na UECT. Portanto, o meu público é o público-alvo universitário, e aqui há umas semanas morreu um dos meus antigos alunos. Já não assisti à formação dele, portanto, ele foi formando em 2015, portanto, eu já lá não estava, mas ele morreu num acidente de moto. E a verdade é que, pronto, a atual presidente da instituição ligou-me, estava um bocadinho emocionada e veio ter comigo e disse-me: "Epá, nem sabes o que é que aconteceu." Eu nem sabia, porque eu não tenho redes sociais, portanto eu não assistia àquele movimento que as redes sociais potenciam. E veio ter comigo e disse-me: "Pá, tu não vais acreditar no que é que aconteceu, morreu o rapaz tal, tu não o conheces, mas acabei de sair do velório e os pais estavam com a t-shirt da UECT vestida." E eu, pronto, pensei, epá, senti-me muito emocionado e disse: "Epá, eu tenho que lá ir. Eu não os conheço, não conheci o aluno, mas fui." E naquela emoção que é morrer um filho com uma idade jovem, o pai abraçou-se a mim e disse-me: "Obrigado por teres proporcionado a experiência mais marcante da vida do meu filho." Ele tinha acabado de largar tudo para ir viver para São Tomé. E esta história foi impressionante. É difícil pôr palavras a seguir a isso. Alguém na plateia? Joana, vou pedir se passa o microfone. É necessário sempre. Vou só pedir para serem concisos, para se identificarem, dizerem o nome e se pertencem a algum ou se fazem algum tipo de voluntariado, e serem concisos para termos tempo para Ok, então, muito rapidamente, eu chamo Bernadette, trabalhei precisamente aqui no Santander muitos anos, agora estou reformada, e quando trabalhava cá era voluntária da JAP, da Junior Achievement, e tive experiências absolutamente fantásticas com turmas de 9º ano, precisamente com jovens que estavam institucionalizados, portanto as turmas mais difíceis do secundário. E como foi uma experiência maravilhosa, eu dei-me conta quando me reformei que já não podia ser voluntária da JAP. E fiquei com muita pena. Portanto, a sugestão que eu deixo... Não vamos fazer com que possa, porque é uma série... É para isto que servem estes encontros. Exatamente. É para interpelar a ação. Sugestão que eu deixo é que o Banco Santander continue a contar com os seus reformados, pelo menos para o projeto da JAP, já não digo outros, mas porque eu acho que nós ainda temos muito para dar. Sim, olha, eu posso dizer, e é uma das questões que nós estamos precisamente a falar com a Junior Achievement, é a possibilidade de incluir reformados, porque temos mais pedidos. Senior Achievement, exatamente. Ou ageless. Não, mas para júniores. Para júniores, para o secundário, que aliás, é um alvo que eu acho que está a precisar muito. Outro público-alvo que nós também gostaríamos de trabalhar, que também algum colaborador já nos tem pedido, é alargar também aos filhos dos colaboradores. Portanto, alargar aqui um bocadinho o universo também às suas famílias, podendo elas unir-se ao modelo Santander. Obrigada pela sugestão e ainda bem que essa experiência... Isto é efeito contágio. Mais alguém aí? É toda a família, todos. Alguém que esteja ligado a algum movimento, a algum voluntariado, que queira dar testemunho ou queira também alargar o espectro de voluntariado de que falamos? Ou ainda não? Se ainda não, então continuo aqui. João Maria, uma pessoa que reúne em si este instinto, ou este sentido de missão que é quase instintivo, posso dizer também que o João Maria também tem um irmão que também adotou, os seus pais adotaram um filho, que veio de uma comunidade muito vulnerável portuguesa,
E o João Maria adotou um irmão quando era mais novo e, portanto, essa realidade familiar também, de alguma forma, abriu, é uma espécie de uma cultura, aquilo que a Rosa faz com os filhos e que leva e que no fundo, a família apresenta-se como voluntária. Obrigada. Acha que nasceu em si esta necessidade, esta demanda? Sem dúvida, acho que absolutamente é uma transmissão de valores que vem da educação e, portanto, acho que o trabalho da Rosa, não só para os outros, mas dentro da própria família, acho que é fundamental, porque estamos a multiplicar as pessoas que vão fazer voluntariado a seguir. Portanto, ou seja, o seu irmão multiplicou em si e criou esta demanda, há ali 4 filhos biológicos que vão ter essa demanda. Exatamente. Se nós tivermos o cuidado de educar os nossos filhos nestes mesmos princípios, da forma como os meus pais me educaram também, então o trabalho que nós fazemos no voluntariado vai ser quadriplicado se eu tiver 4 filhos e assim cresce uma rede. Eu lembro perfeitamente do dia em que os meus pais... Eu tinha 10 anos e, portanto, quem era eu para tomar uma decisão daquelas? Mas para eles foi importante incluir-me nesta decisão. Portanto, lembro que estava a brincar com os meus legos no quarto e os meus pais vieram perguntar o que é que eu achava de recebermos um menino lá em casa e de ter um irmão e de tudo o que isso implicava, de ter que dividir as minhas coisas. E eu, na altura, confesso que nem hesitei, porque eu queria ter alguém com quem brincar. Mas a egoisticamente? Egoisticamente eu queria ter alguém com quem brincar. E a verdade é que o que interessou a seguir foi não só a decisão, obviamente, do sim, mas o sim todos os dias, quando as coisas às vezes foram difíceis, que foram muito poucas, porque ele era extraordinário. E é extraordinário. Mas que, obviamente, qualquer criança que receba um irmão em casa tem que saber alterar um bocadinho. João Maria, mas ele era e é extraordinário, mas vinha de uma realidade ultra adversa, ou seja, vinha de uma realidade muito próxima desta realidade que aquelas crianças vivem em Lesbos, não é? Portanto, sim, de uma forma diferente, mas sim, muito difícil. E, portanto, vinha com a sua história, vinha com o seu peso, vinha com as suas memórias, não é? Vinha com a sua bagagem e ele era mais velho que eu, portanto, ele tinha 13 anos e já vinha com alguma bagagem. Ainda é. E ainda é mais velho que eu, não sei porque estou a falar. Estou a brincar consigo, mas ele, obviamente, trazia a sua bagagem e todos nós, em família, também abordámos isso e acolhemos isso com todo o amor. E sim, acho que o mais importante nesta questão é não tanto o eu ter acolhido um irmão ou não, eu era uma criança, foi os meus pais terem feito questão de eu estar envolvido na decisão para eu próprio ir tomando consciência do mundo à minha volta e que eu posso fazer alguma coisa, eu também posso ser um game changer, desde pequenino. E isso foi algo que depois aparentemente resultou em poder e querer muito, na minha essência, ir ter com o outro. E acho que não só na experiência de voluntariado, mas no ser psicólogo, por exemplo. João Maria II. O primeiro também. O primeiro. Exatamente. João, esta questão do game changer e de toda esta terminologia contraria definitivamente aquela ideia do voluntariado caritativo, assistencialista, que ajuda, mas que não deixa a ferramenta. Ou seja, às vezes é preciso esse voluntariado. Portanto, também não podemos viver na ilusão de que conseguimos sempre ensinar a pescar. Às vezes temos mesmo que dar o peixe, porque é disso que as pessoas estão a precisar. Mas a vossa aposta é esta, não é? É mudar a consciência de que temos mesmo que intervir, criar impacto, ser profissionais, apesar de não termos remuneração, e criar estes game changers, mudar a regra do jogo, mudar a consciência e deixar de fazer só um voluntariado assistencialista, que deixaria muitas pessoas muito desprotegidas ou muito desvalidas à frente, se por acaso lhes falha essa ajuda. Bom, em primeiro lugar, dizer que o voluntariado assistencialista é fundamental. De todo, sim. Esse é o que tem que ser. Fundamental. Muitas vezes uma pessoa que está cheia de fome, eu não vou ensinar a pescar, claro, vou-lhe dar o peixe. É fundamental. E, portanto, isso é um ponto inicial que eu acho que era importante deixar aqui. E dizer que, se calhar, na Nova, o que estamos a procurar na Nova é dar aos alunos um contexto profissional para fazer todo o tipo de trabalhos. E, ao mesmo tempo, às organizações que trabalham connosco, a consciência de que esse trabalho voluntário é um trabalho que se enquadra no seu modelo de negócio. Então, que tipo de voluntariado é que estamos a falar? Isto concreto? para dizer, concretamente, que se eu tenho um voluntário numa organização que está a fazer um trabalho de um técnico, eu tenho que ter a consciência de que eu tenho aquele custo
e que estou a ter aquele donativo através daquela pessoa ou através de um parceiro como o Santander. Para fazer aqui a ponte sobre tudo. E eu acho que o que falta muito no setor social é esta consciência orçamental, vamos pôr assim. De business plan, de planos de negócio, de escalar o de entender o setor social como um negócio que é. Aliás, se desaparecesse a pobreza, havia muitas pessoas que iriam para o desemprego. E é importante nós termos esta consciência. Portanto, há de facto o mercado da pobreza e nós temos que, sabendo isto, perceber como potenciar as nossas organizações. E a Nova tem esta preocupação. Eu diria que as organizações sociais estão para a Nova como aos alunos, numa lógica não de ensinar, acho que há aqui sempre uma lógica muito de ensinar, aprender, mas na verdade vamos tentar trabalhar em conjunto. Uma lógica de acrescentar valor, mutuamente. É porque nós também temos muito a aprender com as organizações sociais, apesar disto tudo, mas de facto acho que é muito interessante ter esta ideia de que o voluntariado faz parte de uma estrutura de custos que nós estamos a poupar por termos alguém que ofereceu esse trabalho. Depois dizer e fazer a ponto com o que o João Maria disse, o outro João Maria, que nós podemos ser um game changer na nossa vida pessoal e não precisamos de estar, se calhar, a fazer voluntariado. Vocês os dois são ótimos exemplos disso. Através da vida familiar, vocês conseguem mudar o mundo à vossa volta. E se toda a gente fizer isso, provavelmente não há nenhuma criança que fica sem um lar. E por isso, nós também podemos entender que, apesar de falarmos em organizações sociais, perceber e dar aqui, aproveitar a ponto para o Santander, que um corporate, fazendo a sua ação, pode criar tanto impacto social como uma organização cuja principal missão é o impacto social. E se nós, de facto, conseguirmos juntar à mesma mesa, e eu acho que esse é o meu desafio, é o melhor se de calhar, vários pessoal, mundos, não é? Juntar na Nova. O melhor de vários mundos. É o melhor de vários mundos, sim. É trazer, no fundo, para a missão de um corporate, eu diria que isto até vou se calhar, trazer para aqui um bocadinho a missão quase académica da escola, dizer que se nós conseguirmos maximizar, para além do lucro das organizações corporativas for profit, maximizarmos o impacto que elas têm, então aí claramente estamos no caminho certo para mudar o mundo. Sim, e pegando se calhar aqui no que o João Maria acabou de dizer, de qual é que os corporates podem dar a estes projetos, nós temos, por exemplo, um projeto corporativo de Santander a nível mundial que está a ser liderado aqui pela área jurídica, portanto isto a nível internacional do Santander, que é no apoio, que consiste no apoio a estas instituições de solidariedade. E nós temos neste momento vários advogados portugueses, portanto que trabalham no Santander em Portugal, que estão a prestar assessoria jurídica pro bono a várias instituições de cariz social. Portanto, nesta lógica de dão o seu expertise, portanto os seus conhecimentos técnicos é dado em prol de instituições para que elas possam se desenvolver e ter esta vertente muito mais profissional e, portanto, com esta ajuda, não só, se calhar, em tarefas mais que qualquer um podia fazer, mas não, dando-se, de facto, o seu valor acrescentado à empresa. Como é que vocês notificam os grandes escritórios de advogados? Ou seja, vocês fazem voluntários à força? Pedem? Organizaram. Isto é um projeto do Santander, portanto, da área legal, a nível internacional. Como é que vocês conseguem? A própria área organizou-se, portanto, a própria área legal, que tem as pontes depois com todos os países, portanto, a Argentina, o Brasil, Portugal, etc., entre vários. E tem este projeto grande, vamos transformar a área, vamos fazer aqui projetos pro bono da área legal e jurídica, e cá, em Portugal, em concreto, organizaram-se vários, isto é giríssimo, vamos fazer, escolheram instituições, temos, eu julgo, cerca de 7 advogados neste momento no terreno, a trabalhar com várias instituições, a ajudá-las a desenvolverem-se em todas estas matérias. E quem diz matérias jurídicas, diz amanhã temas de contabilidade, planeamento financeiro, escalabilidade, muitas vezes... Replicabilidade e escalabilidade, porque muitas vezes eu diria que até há um lado que se calhar pode faltar alguns skills de gestão, porque isto também é preciso fazer escalar, não é? E por vezes uma pessoa que está aqui no mundo corporativo e no lado empresarial consegue trazer inputs que são interessantíssimos, que é quase replicar o mundo dos negócios, mas ao mundo do empreendedorismo social. Claro. E, portanto, é uma área, de facto, interessantíssima, onde eu acho que há aí um mundo ainda, como eu disse, no caso de Santander, investimos imenso no mundo da educação, mais jovens, crianças, mas há um mundo, se calhar, onde podemos dar
as nossas competências técnicas para ajudar na escalabilidade dos projetos, que também pode ser muito interessante. Não se esqueça que há ser ouvida. Eu Depois, sei. nós acreditamos todos uns nos outros. E, portanto, já há aqui alguns compromissos e uma declaração de princípios que eu acho que é interessante. Acho que estes encontros só fazem sentido também para reforçar esse sistema de vasos comunicantes e apanhar as ideias no ar e transformá-las e fazê-las existir. Rosa, é bom este balanço entre o mundo corporativo, que é também EDP, não é? Onde trabalhas, e este mundo social sempre dinâmico. Sim, acho que o mundo corporativo cada vez tem investido mais no mundo social, até porque esta vontade de devolver, que eu acho que é também a minha motivação pessoal, devolver um bocadinho à sociedade aquilo que a sociedade nos traz, é espetacular e é ótimo de saber que estamos aqui com tantas pessoas à volta. Não sei se nas redes sociais conseguem ver, mas está cheio de gente incrível aqui. Se todas elas levarem daqui uma vontade um bocadinho maior de fazer qualquer coisa, nem que seja com o vizinho do lado, isso replica em muito aquilo que podemos trazer. E já é uma coisa incrível que o Santander está a fazer, além de todas as outras concretas que fazem ações. E, portanto, acho que o mundo corporativo se deve, sem dúvida, unir ao mundo social e juntos chegamos todos mais longe, porque realmente a falta de financiamento pode ser um dos limites, uma das condicionantes aqui do mundo social e, portanto, juntos vão mais fortes. O facto da empresa da Joana ter dado uma licença sem vencimento é ótimo e estas todas as coisas que se parecem pequeninas não são nada pequeninas e conseguem transformar. Agora a Joana está aqui, a Joana e o João estão aqui a contar a história deles e se calhar amanhã já dão a dar mais ideias para outras pessoas e eu acho que o bem se replica assim também e portanto isso é ótimo. E só há aqui se calhar um mito que é as pessoas que fazem muito voluntariado e que ajudam muitas crianças e que adotam muito são ricas. E eu olho para o João Maria e para a Joana e acho difícil que uma pessoa esteja rico quando está em princípio de vida e em situações de desemprego e dentro de projetos. Olho para a Rosa, também não penso que seja... Quer dizer, é uma rica pessoa e não lhe falta nada de essencial. Às vezes é preciso desfazer este mito, não é? Parece que é uma coisa de tias ou de pessoas ricas, sim. Quando o que nós vemos, quem está no terreno, o que vê é que muitas vezes são os que menos têm e às vezes é os que menos têm tempo, como falámos há bocado, e não estou só a falar só de recursos financeiros, sim, mas também de tempo e de gestão, são esses os que mais dão e será sempre um mistério, mas só perceber porque é que as pessoas, quanto mais ocupadas, quanto mais trabalham, mais dizem que sim, e mais voluntariados e mais causas acumulam, e os menos ocupados, misteriosamente, também dizem sempre que não podem. E, portanto, acho que é importante também reforçar isto, não é? Podemos estar no princípio de vida, podemos estar numa fase já de reforma, e num princípio de uma nova vida também. Podemos ter a idade que tivermos ou a condição social que temos, e podemos sempre contribuir, não é? Há sempre um sentido de contribuir. E não precisa de ser contribuir para uma coisa que vai mudar o mundo. Às vezes o mundo muda com... Porque eu fui simpática para o meu vizinho. Exato. O meu vizinho antipático, eu fui simpático todos os dias. Exatamente. E o facto de abrirmos a porta e abrirmos o coração a essas pessoas que estão na nossa vida leva-nos a que se abram outras portas a seguir que nos vão tornar umas pessoas mais felizes. Eu acho, no fim do dia, pelo menos acredito nisso. E sou hoje muito mais feliz do que era quando comecei a fazer voluntariado, por várias circunstâncias, mas isso também contribuiu. É porque acumulamos histórias de vida, exato, não é? E essas histórias de vida, a história dos outros e as histórias de vida fazem sempre eco nas nossas histórias. Portanto, é impossível, a pessoa não se vai enriquecendo, não enchendo de dinheiro, mas enriquecendo um tesouro imperecível, não é? Um tesouro que nunca se estraga, que nunca passa o valor nunca passa. João, há bocado perguntei em termos concretos, e agora eu insisto, porque depois há sempre imensas coisas que nos levam para outros caminhos, perguntei em termos concretos que tipos de voluntariados é que de alguma forma tu estás a estimular ou que estás a incluir neste espectro que é cada vez mais largo de hipóteses. Então nós perante os nossos alunos, o que estamos a tentar estruturar é a oferta estruturada da seguinte forma. Eles podem seguir, de facto, uma carreira social, paga, ou então podem fazer estágios. E o estágio, para nós, é um estágio técnico. O que é técnico, se calhar, para alunos da Nova, não é técnico, é não técnico para outros alunos de outras faculdades. Se for técnico, é um estágio social técnico. Se for não técnico, aí enquadramos a palavra voluntariado.
para nós internamente. Isto porque, no fundo, para atrair um bocadinho estes alunos que se calhar procuram um tipo de voluntariado onde eles se sentem capazes pela sua área técnica e, no fundo, é valorizar também este género de voluntariado, porque às vezes estamos a falar do não técnico e a valorizá-lo, mas é muito interessante ver como, por exemplo, uma pessoa do Santander pode, de facto, fazer a diferença, como a Alexandra estava a dizer, no modelo de negócio de uma organização. Ou o advogado que faz pro bono a parte legal de uma organização social. Portanto, eu acho que é muito importante termos em conta que, às vezes, as nossas competências técnicas... Eu, às vezes, imagino muito aquela... E tenho alguns alunos com quem... Eu também sou assistente numa cadeira de empreendedorismo social, e às vezes... E agora temos este grupo de alunos que está a trabalhar na ligação entre o setor corporativo e o setor social e estão a tentar criar uma plataforma. E eu diria que eles estão aí por um caminho muito na lógica de, quer dizer, se o departamento de marketing do Santander, isto é um exemplo, se trabalhar mais 1 hora por semana enquanto departamento e fizer o marketing de uma organização social, eu diria que explode essa organização social em termos de impacto. E isto acho que esta lógica é muito interessante. Mas, Nós, João, se calhar... não achas que às vezes há quem está numa escola business, em economia ou gestão, não achas que tem um bocadinho de medo de sair da escola, depois do mestrado, ou ainda ali no fim da licenciatura, mas depois do mestrado, e começar no mundo das organizações sociais? Não achas que há muito esta cabeça, este mindset, para usar a terminologia inglesa, de ir primeiro ao mundo corporativo, até para ir buscar ferramentas, em vez de se afundar, e às vezes tem medo de afundar às vezes até do ponto de vista financeiro, porque ou ganham menos, ou acham que ganham menos. E como é que se muda a cabeça? Como é que se muda essa perspectiva? Eu acho que não precisamos necessariamente mudar a cabeça, porque eu acho que o setor social não tem que ser necessariamente uma oposição ao setor corporativo. Eu diria que no limite, daqui por uns anos, vamos ter o Santander, se calhar, como um grande player de impacto social. E, portanto, eu acredito que as coisas podem ir por aí. Acho que a Alexandra acha que já é. Certamente mas que já pode é. ainda ser Não, mais, eu estou a dizer sem eu até posso deixar, se calhar, aqui uma visão de futuro mais engraçada. Quer dizer, às tantas, o Santander pode ser Vou dar um exemplo muito objetivo. Uma vez tivemos um aluno na UECT que desenvolveu um projeto de poupança para crianças, um jogo. Gamificou, portanto, o processo de poupança e levou esse jogo para escolas em África, depois andou a implementar cá em Portugal. Isso é o típico projeto corporativo banca, em geral, e Santander em particular. E, portanto, é muito interessante nós, enquanto área técnica, percebermos como é que podemos fazer a diferença. Ou aquela cadeia de supermercados que, de repente, está a trabalhar num projeto, enquanto corporativo, o seu próprio projeto, na área do desperdício alimentar. Portanto, eu acho que, de repente, abrem-se aqui uma série de oportunidades para os corporates começarem a fazer os seus próprios projetos, que eu acho que até hoje... eu acho que é um processo contínuo, as coisas vão mudando. Hoje em dia já não se dá o patrocínio, hoje em dia já há uma coisa chamada as Social Impact Bonds, portanto, os títulos de impacto social em que o corporate já dá o dinheiro, mas já tem um retorno desse mesmo dinheiro e se calhar já não é tudo a fundo perdido. E eu acho que as coisas estão a mudar e os corporates estão a proporcionar essa mudança. Portanto, eu, a nível pessoal, já agora, isto não tem nada a ver com o banco, é uma vertente pessoal, mas que eu já faço há vários anos, e se calhar tu conheces, que é o KIVA, que é Social Lending para Entrepreneurs, mas estamos a falar de países subdesenvolvidos, onde aqui o modelo, apesar de, voltando aqui um bocadinho ao que a Laura ainda estava a dizer, aquele modelo mais assistencial, eu também acho que é absolutamente necessário, é básico e tem que existir. Eu tenho um apelo especial àquele modelo de vou ajudar a fazer crescer e que as pessoas consigam daí para a frente caminhar sozinhas. E isto é uma plataforma digital onde nós podemos escolher, vemos projetos que é desde uma cabeleireira no Quénia que quer montar o seu cabeleireiro e precisa de dotar o cabeleireiro de extensões, etc., e precisa de financiamento. E, portanto, aqui é uma loja, ou a taxista que precisa de equipar a sua frota para que possa dar continuidade ao seu negócio. E, portanto, aqui nós como pessoas que ajudam estes países e estas pessoas a prosperar, entramos, neste caso, com empréstimo, um empréstimo a taxa zero, não ganhamos absolutamente nada. Como o Yunus. Exatamente, mas unimos-nos... Microcréditos. Unimos-nos aqui a propósitos, conhecemos estas famílias, estas pessoas, quem é que são,
e, portanto, com esta perspectiva de muito mais social lending, mas numa perspectiva de ajudar estes microempresários a poder ser sustentáveis nos seus negócios. Portanto, acho que é um modelo também muitíssimo interessante. Nós temos 15 minutos, portanto, sintam-se livres para me fazer sinal, ou se alguém quiser, ou dar testemunho, ou fazer, pôr alguma questão. Já percebi que os acham tão interessantes que preferem deixá-los falar. E nós já falámos de voluntariado, já falámos de motivação. Gostava de agora falar de quem é o João Maria, ou seja, qual é o propósito do João Maria Amial, que é psicólogo e que está sempre pronto a partir para um voluntariado, seja cá dentro ou lá fora. Uau! Vamos nos preparando. É psicólogo, portanto. Qual é o meu propósito? Na minha vida ou na minha vida profissional? Aquele que quiseres expor, se quiseres expor os dois, acho que ficamos ainda mais ricos. Está bem, então em que sorte que é o mesmo? É criar bem. Ou seja, seja na minha vida pessoal, seja em família, seja com amigos, ou seja em trabalho, o meu propósito é criar bem. E acreditando que o bem vai criar por si também bem. Na tal multiplicação e naquela matemática infalível que multiplica. Exatamente. E tem muita graça porque quando falamos de profissões, e lembro-me perfeitamente, quando estávamos todos nós em início de carreira, muitos me diziam, olha, eu sinceramente não consigo imaginar-te sem seres psicólogo. Não sei que outra coisa é que tu podias ser, porque tem muito a ver quem eu sou. E eu digo frequentemente que não é possível haver uma separação em quem eu sou pessoalmente ou quem eu sou como profissionalmente. Sou eu. E que bom que é poder pôr em prática aquilo que eu acredito que deve ser posto na vida profissionalmente, que é estar aberto aos outros e acreditar que o que eu posso dar mudará a vida dos outros para melhor. Hoje em dia, profissionalmente, eu sinto, e aqui se calhar puxando um bocadinho para a minha área, que há um mito muito grande relativamente a tudo o que estamos a falar e que é importante desmistificar, que é este mito do mercado de trabalho está tão competitivo que nós temos que focar as crianças desde o princípio para serem os melhores, têm que ser os melhores da turma, porque se não forem os melhores não vão conseguir os lugares nas melhores empresas. E eu acho que isto é algo que é muito importante que os pais comecem a compreender. As empresas hoje em dia procuram cada vez mais pessoas completas e não o gênio da turma. E compassivas e relacionais e que vão ao encontro do outro. Exatamente. E eu sinto que hoje em dia o meu trabalho também passa um bocadinho por aí, de trabalhar com crianças e trabalhar com pais, mostrando-lhes que é mais importante investir no filho como pessoa do que às vezes investir numa carreira académica ultra bem sucedida. Vocês são um caso, são a prova viva de que isso resulta. Joana, foi por causa disto que se apaixonou pelo João Maria, ou seja, foi porque a motivação de fundo que o faz correr é criar o bem. Foi sem dúvida o facto de perceber que para o João o mais importante são os outros e o bem-estar das pessoas que estão à sua volta. Eu acho que aqui nós encontramos-nos muito aqui. E o João falava agora desta questão das empresas, de facto procuram coisas completas e tanto um como o outro, pessoas completas, e tanto um como o outro, na vida, sempre que fomos tomar uma opção profissional ou pessoal, a parte do outro e a pessoal acabava, ou por dar bem ao outro, ganhava sempre. Tanto nesta ida para a Grécia como noutras opções, que de facto queremos ter um bocadinho mais de dinheiro ao fim do mês ou preferimos dedicar 3 horas por semana a ensinar e a dar testemunho. Para nós faz mais sentido as 3 horas por semana. Nós falámos muito disto na altura do casamento, que é nós casámos há relativamente pouco tempo, há cerca de 1 ano e meio, e recebemos tanto amor e tanto bem nessa altura que só faz sentido se partilharmos, não faz sentido se o amor for vivido a 2. E isto aplica-se a toda a nossa vida e é muito bom encontrar alguém que pensa como nós. Portanto, eu acho que isso aí foi claramente o que despoletou esta relação e este amor, porque é o amor pelos outros e por fazer o bem feito e saber fazer bem. Fazer bem o bem. Exatamente, fazer o bem feito e o gosto ao serviço. A Maria foi por isso que se apaixonou pela Joana, porque ela também aposta no fazer bem o bem. E porque cozinha muito bem. Então faz bem. Não, estou a brincar, obviamente. Estamos muito alinhados em valores. Eu acho que é muito mais importante. Sim, mas isto é agora. Mas o que é que apaixona é
É uma pessoa Sim, que... exatamente. Uma pessoa que Não, está... agora que já se conhecem, estão muito alinhados nos valores, mas no princípio é... Nós tivemos a sorte de nos conhecermos já num ambiente que mostrava um bocadinho que valores é que viajávamos. E sim, a Joana é extremamente maternal com o mundo. E o que me apaixonou na Joana foi precisamente isso. Ela está a querer dar amor a todos os que estão à volta dela. Mas eu não quero transformar isto de repente agora... Não, mas nós gostamos. Nós estávamos a ir embora. Nós íamos embora. Marina, Voltando ao propósito. Não, mas nós só para gostamos, está aqui um acabar. casal. Claro. A missão em casal não só tem que... Não, só porque eu também não quero agora, Sim. de repente, parecer que, uau, que bom, o propósito dele é criar o bem. Pegando aqui um bocadinho no que o João Maria disse há um bocadinho, isto para mim é uma grande batota. Ou seja, eu tenho a sorte de o meu trabalho me proporcionar aquilo que eu quero fazer de qualquer forma na minha vida. Portanto, eu também faria este trabalho de psicólogo livremente. Que sorte que eu tenho que me paguem por fazer isto. Portanto, Bravo. Não vou perguntar quem é que apaixona o seu marido e quem é que o marido se apaixona por si, mas volto ao propósito. É que isto foi só porque acho que é encantador, acho que é impossível a pessoa não ficar encantada com um jovem casal que se apaixona mutuamente e que se apaixonam por fazer o bem. Rosa, o que é o seu propósito de vida? Eu, se calhar aqui egoísta como o João, eu quero muito ser feliz e quero que a minha família seja feliz. E acho que a felicidade, quando partilhada, é mais... É multiplicada. Exato. As relações, e eu sou mais feliz com este estilo de vida e por isso sou mais feliz de poder proporcionar uma realidade mais feliz às pessoas que eu conheço e algumas que eu não conheço e passo a conhecer. Portanto, o meu propósito é esse, é ser feliz e que ter uma família feliz e isso tudo. E povoar o mundo, o seu pequeno, grande mundo, com pessoas que podem replicar esse modelo, porque há bocado a Alexandra disse, e é verdade, nós podemos também escalar a partir da família, podemos replicar a partir da família. João, qual é o teu propósito? Já agora fazer publicidade à Academy of Purpose, à qual tu dás o que eu corpo criei lá, na nova. Pronto, já agora. E acho muito interessante o propósito de uma Academy of Purpose, porque acho muito interessante que os alunos encontrem o seu propósito de vida mais do que a carreira. É uma escola. Há pouco estavas a falar disso, é fundamental que os alunos se preocupem em realmente ser felizes a fazer aquilo que gostam e não estarem presos a cultura, ideias pré-concebidas, que no fundo é o que é esta sociedade que nós vivemos hoje. E essa prisão, se calhar, faz com que haja muitas pessoas infelizes no seu trabalho. Não é fácil, mas eu sinto que o meu propósito de vida, no fundo, é partilhar um pouco desta experiência que eu tive pessoal e tentar aproximar as pessoas do seu propósito e nesse sentido, acho que faço o método. Estás contratado para a Academy of Purpose, que é uma escola dentro da escola, uma escola de valores, de levar as pessoas ao propósito, e tudo é voluntário. Desde os oradores a todos nós somos todos voluntários, portanto, estamos em linha. Estamos. Alexandre, esse é o propósito. Agora já não tanto no corporativo, mas no seu... Eu estava preparadíssima para responder corporativamente. Não, mas também pode. O meu propósito corporativo, começo por esse, e como diretora de recursos humanos, é que os colaboradores do Santander tenham um forte propósito, porque de facto o que mais move as pessoas e move na sua vida pessoal, na sua vida profissional, é perceber onde é que estão, é perceber que ambição é que têm, é perceber porque é que estão e porque é que correm todos os dias. E, portanto, de facto... E na banca corre-se muito. Corre-se muito, ouvi dizer. Mas corre-se também com objetivos muito nobres e nós temos que conseguir, enquanto colaboradores deste banco, perceber e entender a nossa organização como um todo. E, portanto, um dos pilares fundamentais para a felicidade de qualquer pessoa, e eu acho que isso é a nível pessoal ou a nível profissional, é ter um propósito, é acordarmos todos os dias e sabermos porque é que vimos, é sabermos o que é que esperam de nós e percebermos que contribuímos e como. O não perceber porque é que estamos, não perceber o valor do que fazemos, é das coisas que eu acho que, em sentido oposto, mais infelicidade traz. Portanto, eu acho que, como diretor de recursos humanos, eu diria que ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito. A nível pessoal, eu acho que é uma coisa muito simples, um bocadinho como a Rosa, é ser feliz, que o meu contexto seja de felicidade, o meu contexto familiar, o meu contexto profissional. Eu adoro estar bem com as pessoas à minha volta, eu adoro vir a sorrir todos os dias para o trabalho. Portanto, eu acho que é muito simples, é isto, é que todas as pessoas à minha volta estejam bem. Então, faltam 5 minutos.
São os portugueses, nós somos sempre assim. Quando a festa está a acabar, é que a festa é que está a começar. Muito obrigada por terem dado esta oportunidade de colaborar convosco e de aprender muito convosco também. Eu estou a falar, em nome de uma associação, portanto, não governamental, numa ONG, Isabel da Veiga Cabral, da AHP Aldeias Históricas Portugal, Património e Memória. Nós fazemos uma diferença, é que a nossa marca é Património e Memória. A nossa associação é para o desenvolvimento, precisamente, do nosso património e a manutenção da nossa identidade e das nossas memórias. E achei interessante tudo quanto disseram, aprendi muito, muito obrigada mais uma vez. E tenho que agradecer e há que também falar na diferença entre ser voluntário numa situação de não apoio em termos institucionais. Nós somos uma organização que funciona um bocadinho sem rede, e aquelas organizações como aquelas que vocês representam, que já têm rede. Têm rede e os acrobatas podem fazer o que entenderem porque estão sempre bem protegidos, de alguma maneira. Nós não. Nós temos que estar a lutar todos os dias para conseguir um apoio. Neste momento, a HP é uma plataforma, portanto, a APM. Também são acrobatas. Mas nós somos, são diárias. Nós somos uma plataforma constituída que de várias universidades fazem parte, nomeadamente a Universidade Nova e outras universidades, fundações, câmaras municipais, juntas de freguesia, paróquias, enfim, escoteiros, outras organizações não governamentais, fundações. Portanto, nós representamos aproximadamente, com esta ligação, além do núcleo duro que temos, representamos cerca de 30 mil pessoas e temos sempre grandes dificuldades para conseguir obter e atingir os nossos objetivos. Os nossos objetivos são estes. Não apenas assistencial, porque a nossa assistência é sobre o património e sobre as populações, mas também aquele de que dois falaram e muito bem, que são a criação dos meios, a utilização dos recursos existentes para os transformar em meios que possam vir a ter um efeito multiplicador sobre a sociedade, o desenvolvimento da sociedade e das pessoas também. E, portanto, é esta a grande dificuldade. Temos que contar com as câmaras e com a boa vontade das câmaras, e que nem sempre é muito líquido. Temos que contar com o voluntariado, que é cada vez mais difícil, sobretudo na área destas associações, é cada vez mais difícil de obter. E, portanto, aqui o meu repto, vamos começar a trabalhar de mãos dadas convosco, porque achamos que há que fazer esta ligação de uma instituição institucional para organizações que são informais, de certo modo informais. Elas existem no papel, elas estão constituídas, elas são legais. Têm um corpo jurídico, têm um corpo social, têm tudo isso. Mas, infelizmente, falta-lhes esse respaldo que vocês podem dar, neste caso, a nós, representantes da sociedade civil. É tudo. Isabel, eu felicito-a porque é muito, muito corajoso da sua parte e é muito incisivo este apelo que faz. Acho que ainda por cima fica com o fim do link deste encontro e, portanto, pode ir buscar este link, as redes sociais, como disse há bocado a Rosa, e todos sabemos, as redes sociais também se pode fazer muito bem, espalhar o bem e contagiar mais pessoas. Portanto, não se esqueça depois de ir ao link desta conversa, buscar pelo menos a sua parte e usar as redes sociais para que mais pessoas se juntem. Nós temos dois sites. Não posso dar muito mais tempo, temos mesmo que Nós temos 2 sites, temos 4 Facebooks. Um para a marca Património e Memória, o site para Património e Memória, e mais outros para a nossa associação. Nós utilizamos muito, e utilizamos também muito as outras organizações e queremos muito trabalhar convosco. Muito obrigada. Muito bem. Obrigada, Isabel. Obrigada à Bernadette. Obrigada, Isabel. Obrigada à Joana. Obrigada a todos que encheram a casa hoje. É absolutamente extraordinário terem enchido a casa para quando se fala de voluntariado. E, portanto, a esta hora, fim de dia de trabalho, numa fase em que já estamos bastante estourados, que chega quase o fim do ano, acho extraordinário que tenham vindo. Muito obrigada. Também muito obrigada às pessoas que estiveram a assistir ou que vão ver em diferido. E muitíssimo obrigada ao Santander por nos receber, mas mais do que nos receber, patrocinar estas conversas. Ou seja, eu acho que isso também revela o caldo cultural em que vocês cozinham um mundo melhor, e isso é extraordinário. E desta forma não protocolar, a começar por agradecer à
ao anfitrião, queria também agradecer à Rosa pelo seu extraordinário exemplo. 15 dias depois de ter o seu quarto filho biológico, está aqui com esta cara, com esta tranquilidade, como se nada fosse. Queria agradecer ao João Loureiro, ao João Maria Loureiro, também apesar de ter tido um acidente de moto e estar ali aflito numa perna, mas foi um acidente de moto com gravidade, mas sem sequelas graves, portanto, felizmente. Queria também desejar as maiores felicidades para o projeto que está a começar. E ao João Maria e à Joana, de facto, este testemunho humano e esta certeza de que nós podemos dividir para multiplicar. Não é uma subtração, tudo aquilo que dividimos com outros, multiplicamos e multiplicamos no mundo. Isso é uma matemática infalível. E, portanto, ficamos com as frases do fazer bem o bem, criar o bem, o propósito é abrir aos outros, fazer os outros mais felizes, torná-los mais capazes. Eu acho que fazer feliz às vezes é tornar os outros mais capazes, é capacitar, que é o que vocês fazem. E eu gosto de terminar com esta frase que me é muito cara e que não é minha, e que é tudo o que damos fica nosso para sempre. Até à próxima. Muito obrigada por estarem aí.